Olá todo mundo, estamos aqui na quinta aula, né? E eu espero que essas aulas estejam de alguma forma trazendo alguma contribuição para vocês, né? Às vezes uma coisinha que a gente fala ressoa e pode trazer uma transformação na vida da pessoa. Então eu estou trazendo em doses homeopáticas algumas das energias de frequência de brilho, na esperança de que vocês realmente queiram se aprofundar nisso, né? E, de fato, a melhor maneira de se aprofundar nisso é fazendo o curso básico de frequência de brilho. Aí sim é uma imersão de 2 semanas, né? Onde não tem muita distração. Então você passa por uma série enorme de iniciações e que transformam sua vida. Mas a gente está dando um gostinho para vocês, né? E eu quero contar para vocês um pouquinho da minha história com frequência de brilho, né? E eu sempre fui um buscador, eu escrevi um livro chamado O Buscador, né? 40 capítulos com todas as minhas buscas, psicanálise, enfim, vários tipos de psicoterapia, constelação familiar, experiência somática, core energetics, e viagens para o exterior, para estar com Mãe Mira, com Sai Baba, em Esalen, em Findhorn. Enfim, eu tenho uma história longa, né, de busca de significado para a minha vida e de eu me sentir melhor, né? E muitas leituras, enfim. E tudo isso me ajudou muito, né? É claro que não foi uma jornada fácil, mas eu cresci muito com todas essas experiências. Entretanto, há 21 anos eu conheci Christine Day, a embaixadora pleiadiana. Nessa época ela ainda não se intitulava dessa forma, né? E ela já tinha o curso básico de frequência de brilho, ela já estava lecionando esse curso havia uns 2 ou 3 anos. Ela havia começado em Israel, depois deu nos Estados Unidos e eu fui fazer na Holanda. E eu fiquei estarrecido, porque eu nunca tinha visto nada igual, né? Era algo literalmente de outro mundo, né? E é de outro mundo mesmo, né? Então, não é uma criação da Christine, nenhum ser humano poderia criar algo assim. É uma criação dos seres pleiadianos, como ela descobriu mais tarde, não na época em que ela canalizou, inicialmente, viu? E então, eu fiquei tão impressionado com esse curso que eu convidei a Christine Day para vir ao Brasil. Ela aceitou e nesses últimos 20 anos ela veio, com exceção desses dois ou três últimos anos, né, com a pandemia, mas ela vinha todos os anos e às vezes ela vinha aqui 4, 5, 6, 7 vezes ao ano para dar os seus cursos que ela canalizava sem parar, né? Então o curso básico de frequência de brilho é o nível 1. E desde o início havia uma profecia, né, de que seriam 52 níveis. E nós não entendíamos como isso seria possível. O grupo que acompanhava ela desde o início, né, a gente falava, nossa, a gente vai estar com 400 anos para fazer esses cursos todos, né? Mas ela foi canalizando, às vezes 2 níveis por ano, às vezes mais, né? E no final acelerou bastante a história, então nós conseguimos fazer todos os 52 níveis de frequências de brilho. E nesse meio termo, ela trouxe inúmeros seminários pleiadianos, cada vez era diferente. Ela fazia transmissões maravilhosas, né? Outros cursos diferentes, né? Sem falar no AMA, né, que ela já havia canalizado e que continua existindo. Aí surgiram os cursos de Maná, né, que algumas de vocês talvez já tenham feito, né? Então, é uma coisa inacreditável quanto os pleiadianos estão contribuindo conosco nessa época, né? O tempo todo, trazendo novidades para nós, né? E cada um entra por uma determinada porta, né? A minha porta foi o curso básico de frequência de brilho e tem sido para, até o momento, quase 1000 pessoas aqui no Brasil somente, né? Então, frequência de brilho é um trabalho que nos ajuda no aspecto físico, emocional, mental e espiritual. Nós somos seres
holísticos, né? Somos um todo, né? Dividimos essas partes apenas para fins de estudo, mas no fundo, tudo está conectado com tudo e nós estamos altamente conectados com as forças da natureza, né? Então, o nome dessa série é O Guerreiro Espiritual, né? O Caminho do Guerreiro, e isso é de certa forma, um termo xamânico, né? E o xamanismo, segundo os pleiadianos, ele surgiu na Terra graças a eles. Foram eles, pleiadianos, que passaram os ensinamentos xamânicos para os povos tradicionais há muito tempo. E com o tempo, vários desses ensinamentos foram deturpados. Christine Day, ela trouxe novamente os ensinamentos pleiadianos originais do xamanismo. Houve uma época em que ela dava workshops xamânicos poderosíssimos, né? Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque eu quero dizer que é tão importante vocês não abandonarem a natureza, né? E os pleiadianos nos dizem que, mesmo nessa transição planetária, as forças da natureza vão continuar sendo muito importantes, vão ser até mais importantes. Então, as forças da natureza, elas nos trazem uma reconexão com a nossa essência, né? Porque tem um caráter de pureza, né? As florestas, os mares, os lagos, os rios, as cachoeiras, né? As flores, os animais. Uma beleza extraordinária, uma harmonia extraordinária, né? E o céu, a gente olhar para o céu de dia ou de noite, a lua, as estrelas, né? Isso tudo faz parte da nossa essência. E muitas pessoas hoje em dia vivem nas cidades grandes e têm pouquíssimo contato com a natureza e vão adoecendo, né? Houve um mestre naturista sábio que dizia assim: o homem, à medida que se afasta da natureza, perde a saúde. E para mim isso é uma verdade evidente, né? Então, lembrem-se desse conselho. Sempre que puderem, estejam com as forças da natureza, aproveitem as férias, viajem, estejam num lugar de natureza, num lugar que tenha mata, né? Que tenha ar puro, que tenha cachoeiras, né? E aproveite isso nos fins de semana, enfim, sempre que você tiver oportunidade. E mesmo se você mora num apartamento na cidade grande, coloque uma plantinha, né? Pelo menos. Ou tenha um pet, um bichinho, né? Para que você possa lembrar da natureza, porque você faz parte da natureza, eu também faço parte, todos fazemos parte da natureza, né? E os pleiadianos nos lembram que a nossa comunicação aqui no planeta, através da linguagem, né? Ela é muito precária, porque, na verdade, tem tantas coisas que a gente não consegue traduzir por palavras, né? Os poetas, às vezes, têm um pouco mais de facilidade. E os pleiadianos nos lembram que os demais povos, todos eles se comunicam através de telepatia. E nós, seres humanos, também temos esse potencial. E um dos trabalhos dos pleiadianos é exatamente esse de tornar a abrir a nossa visão espiritual e a nossa comunicação telepática. E que o centro telepático, eles chamam centro de comunhão telepática, fica bem aqui, a cerca de 2,5 centímetros acima do terceiro olho, lá dentro da cabeça, né? Chama-se pineal, né? É na pineal que existe o nosso centro de comunhão telepática. E como é importante a gente se abrir para as nossas percepções, que não são racionais. Então, algumas pessoas têm visão, são clarividentes, né? Outras pessoas ouvem, são clareaudientes, né? Outras pessoas são sensitivas, sensoriais. Então, cada pessoa tem um canal para esse tipo de comunicação não verbal, né? E eu, por exemplo, não vejo, mas eu sinto, né? Então, às vezes eu estou num trabalho terapêutico e passa um arrepio, ou eu sinto um calor, ou uma sensação de algum tipo.
E os pleiadianos nos ensinam que uma maneira de perceber não é melhor do que a outra. Então, honre e respeite a sua maneira de perceber as coisas e que muitos recados nos são passados, também os sinais, né? As sincronicidades, como é importante estarmos atentos a essas questões, não deixando que a mente do ego vá descartando, né? Que a tendência dela, isso é bobagem, foi só coincidência, né? E esquece logo esses temas. Né? Vamos prestar atenção aos nossos sonhos. Então, tudo isso é muito importante e nos abrirmos às nossas conexões com os amigos e, mais que amigos, irmãos, né? Irmãs extraterrestres. Né? Há tantos filmes de Hollywood sensacionalistas que apresentam os extraterrestres como maléficos, malignos, como se eles quisessem dominar a Terra. Olha, esses seres, eles são muito mais evoluídos do que nós, então eles não têm o menor interesse em nenhum tipo de agressividade ou violência, né? Eles são regidos pelo amor incondicional, um amor elevadíssimo, né? É isso que eles querem, que a gente se lembre, porque a nossa essência é essa também, né? Então, para completar essa partilha, eu quero dizer que o principal que Frequências de Brilho me trouxe foi essa ampliação da minha capacidade de amar, né? Hoje eu consigo amar muito mais do que no início dessa jornada há 21 anos atrás. E continuo nessa jornada para ampliar esse coração, né? Porque é por aqui que a gente sente o amor, né? E é o que eu desejo para vocês também, porque quando nós expandimos o nosso amor, isso é tudo, né? Isso significa aceitar o próximo como ele é, aceitar nós mesmos, aceitar a vida como ela é, né? E nos tranquilizarmos e sentirmos uma imensa paz interior, né? Uma paz que não tem nem como descrever. Então, amanhã está previsto um encontro ao vivo, né? Em que nós estaremos fazendo uma demonstração de frequências de brilho, transmitindo uma sessão de frequências de brilho, como é essa energia, né? E o que eu recomendo é que você, ao assistir, né, simplesmente solte, não precisa entender. Os pleiadianos nos dizem que essa nossa necessidade de entender, ela está sendo excessivamente valorizada, né, pela nossa cultura. E que muito mais importante que entender é viver, né? É permitir-se ser. Então, espero que estejamos juntos. Essas aulas elas vão ficar gravadas durante algum tempo para que vocês possam revisitá-las. E eu estou sempre aberto para vocês me mandarem e-mail, WhatsApp, enfim, Instagram, algum tipo de mídia que a gente possa se conectar, né? E eu possa responder alguma coisa que eu possa ajudar vocês, tá certo? Eu prometo fazer isso dentro do possível, dentro do tempo de que eu disponho. Então, muita luz e amor e até breve.